Direito administrativo, a gente tem, então, a primeira questão, nós vamos ver os princípios do direito administrativo, que estão na Constituição, é aquele que aparece como expressos na Constituição, e aqueles que derivam do processo legislativo, do processo administrativo, ok? Deixa eu só organizar. Olha só, quando você pega o artigo 37 da Constituição Federal de 88, ela tem princípios, tá? Ela tem princípios que estão esculpidos ali, que são, dentre esses princípios, tá? Legalidade. Ele vai dizer o seguinte, ele começa o artigo 37 falando primeiro, que esses princípios, eles são para todos os poderes. Então não é somente para o poder executivo, não é para a administração pública do executivo. Ele é para todos os poderes. Então ele vai dizer qualquer dos poderes. A legalidade, que é o primeiro, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São 5 princípios esculpidos na Constituição. Legalidade, basicamente, é o princípio básico, que fala que, dentro da legalidade, o público, dentro da administração pública, é submissão à lei. Então é submissão à lei. Isso aqui é uma submissão à lei. E aí tem uma regra básica que diz o seguinte, que no público você faz tudo que a lei manda, e no privado você faz tudo que a lei não proíbe. Essa é a ideia. Impessoalidade, ela está dizendo, é uma ideia de que os serviços públicos são feitos para todos, sem restrição. Então, tudo que é, ou seja, a finalidade é pública e ela abrange a todas as pessoas. Não tem que ter uma preferência, não tem que ter nenhum critério que não seja a finalidade pública. Ou seja, os serviços são para todos. Moralidade é a mesma coisa que honestidade, tá? É a mesma coisa que probidade, tá? E a moralidade é um princípio básico, né? Ou seja, o que é público tem que ser honesto. Publicidade, tá? O nome está dizendo, você tem que publicar os atos para que eles possam ser incontestados. E eficiência seria o quê? Qualidade técnica. O que mais? Presteza. É tudo que a gente vê. Agilidade. Tudo que a gente vê quando você vai numa prefeitura, a gente vê as pessoas se quebrando para te atender, tá? Isso é justamente por conta da eficiência, ok? Esse é o último deles. Quando você vem para o processo legislativo, eu estou viajando aqui, a lei do processo administrativo, ela traz outros princípios que também você tem que analisar. Então, esses são da Constituição. Então, se ele falar, aqueles princípios que estão na Constituição, serão esses 5 aqui. Além desses, você tem que considerar os princípios que vêm do processo administrativo. E a finalidade é o primeiro. A finalidade sempre será a finalidade pública. A finalidade sempre será a finalidade pública, ok? Então, quando você tiver pensando em finalidade, sempre é a finalidade pública. Motivação. A motivação, seria o quê? As condições de fato, as condições, ou as razões, poderia ser assim, as razões de fato e de direito que justificam aquele ato que você está cometendo, tá? Então, a motivação é as condições ou razões de fato ou de direito. Indisponibilidade é um princípio do quê? Que o que é público não está disponível para seus agentes. Então, aqui você tem que entender o seguinte, o que é público não está disponível. Então, o carro é da prefeitura, não é do prefeito. Não tem esse negócio tu está na minha mesa, tu está no meu computador, não, tudo é público, entendeu? Autotutela, aqui é a revogação dos atos, é a revogação, ou é o que? A anulação.
Então, a autotutela justamente é o controle sobre os próprios atos, ou seja, a administração pública ela pode revogar os atos inoportunos, os atos administrativos que foram inoportunos ou inconvenientes, mas que eram completamente legais, ou anular aqueles que estão eivados de vícios, né? Razoabilidade e proporcionalidade geralmente caem juntos, tá? E aqui ele vai falar é os meios e os fins. Então ele vai falar assim, ó, é os meios, ou seja, para você atingir uma finalidade, você tem um meio adequado, tá? Meios e fins. Razoabilidade são padrões de aceitação. Razoabilidade seria o quê? Um padrão aceito. Um padrão aceito, tá? E a proporcionalidade é justamente os meios e fins. Aqui eu não sei o E, né? Tá? Coloca o E aí, tá bom? E aí, senhores, e aí? Veja, a gente está... já deu uma completada aqui. Vamos baixar. Segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Quando você olha, por exemplo, quando ele fala o seguinte, o chamado direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são imutáveis, né? Então não pode você vir mudar isso com um outro ato. Então segurança jurídica seria, na verdade, uma regra de Estado, ou seja, para que você dê segurança para aquilo que é feito. O que foi decidido, está decidido. Se a cada momento você pode mudar as regras do jogo, no meio do jogo, por exemplo, aí não teria nem nada relacionado com segurança. Ok? Supremacia do público sobre o privado. Essa é uma regra do Estado, né? Ou seja, o interesse público sempre virá na frente. Então, o interesse público sempre virá na frente. Muito bem. Agora que a gente já viu isso aqui, vamos dar uma olhadinha, então, aqui, o ato administrativo. Veja, o ato administrativo, senhores, olha só, a gente vai dar uma subida aqui. Você precisa entender alguma coisa. Os atos, primeiro conceito, é uma manifestação, coloque aí, é uma manifestação, e eu vou trocar de cor aqui, porque é importante. Unilateral. Veja, da administração. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral. Quando você coloca, por exemplo, um contrato, veja, um contrato público, quando você assina um contrato, veja, o contrato, ele é um ato bilateral, ele tem dois lados, então ele não é um ato administrativo. Ele é, na verdade, um ato jurídico, isso é pegadinha. Então, veja, porque ele tem dois lados, ou seja, quando você tem um ato administrativo, é porque você tem o que, na verdade? Você tem, no ato administrativo, você tem o contrato público, ele é, na verdade, um ato que tem dois lados. Já no ato administrativo, ele é um ato unilateral. Um exemplo disso, tá? A nomeação. Veja, a nomeação, ela é um ato administrativo, porque ela faz sozinha, ela não depende de ninguém. E aí? E veja, ele é unilateral, e qual é a motivação? A motivação é as razões de fato e de direito. Quais são as razões de fato e de direito? Eu estou nomeando porque ele está entre os classificados, tá? E porque a vaga aberta foi aberta um edital. Quer dizer, as razões é porque havia vaga, foi aberto um edital, e a pessoa se qualificou naquela vaga. Então, essas são as razões de fato e de direito. Então, veja que tem a motivação aqui, tá? Que mais? Além da nomeação, a posse, quando você dá posse para o servidor. A posse para o servidor também é um ato administrativo, porque é um ato unilateral. O exercício, quando você dá entrada em exercício para o servidor, tá? Veja, uma exoneração DCC, por exemplo, ela é um ato administrativo, porque é um ato unilateral, tanto que a pessoa nem participa, que ela está sendo exonerada. E qual é o elemento discricionário nesse caso aqui? Seria justamente o motivo, tá? O motivo é um cargo de livre nomeação, o CC, se você não lembra, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração.
Eu mando embora quando eu quero e eu coloco quem eu quiser aqui nessa vaga. Então, veja bem, o motivo. O motivo é um cargo de confiança, não tem mais confiança. Ponto, mandei embora. É a chamada exoneração ad nutum. Qual é o motivo, ou seja, qual é o elemento discricionário dessa exoneração? O motivo. Então tem que ficar ciente disso. Então, manifestação unilateral. Requisitos de validade. É o nosso ficou o mofo. Como assim? Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Então, quando eu tiver, tá? Quando eu tiver os requisitos de validade, que é finalidade, competência, objeto, motivo e forma, isso aqui será o quê? Isso aqui será o quê? Os requisitos. A finalidade, você sabe, a finalidade sempre será a finalidade pública. Competência é do agente. É do agente, o agente público. Podendo ele ser um agente político, um servidor público, um empregado público, um agente honorífico, não importa. Mas ele é um agente competente, tá? Objeto, previsão legal. Previsão legal. Tá? Motivo, tá? É aquela questão que eu falei, as razões de fato e as razões de direito. As razões de fato e de direito. A forma é a prevista em lei. A forma é a prevista em lei. Por exemplo, para você entrar num cargo público, você tem que fazer um concurso. A lei prevê que somente por concurso público. Então, isso é a forma prevista em lei, ok? Então, quais são os requisitos de validade? Os requisitos de validade são, basicamente, tá? Requisitos de validade seria o quê? Finalidade, competência, objeto, motivo e forma. Agora, olha só, em relação aos atos, duas coisas são básicas. Ou eu anulo ou eu revogo. Então, no controle, isso aqui é a chamada autotutela. Autotutela, que é a revogação ou a anulação dos atos. A revogação ou a anulação dos atos. Veja, quando você faz a anulação ou a revogação de qualquer ato, tá? Veja, a revogação, primeiro, o ato é o quê? Legal. Então a primeira coisa que você tem que saber, quando você faz uma revogação é porque o ato é legal. Segundo, é um ato inoportuno. E o tempo ele ficou inoportuno. Ele é inconveniente. Ele é inoportuno. Ele é inconveniente. Então a revogação é um ato legal, inoportuno e inconveniente. Então veja, o efeito é ex nunc. O que é isso? A partir de agora. Então até agora ele valeu, de agora em diante, doravante, como se seria no português, ele não vale mais. Então veja, toda revogação ela é ex nunc. O que é ex nunc? Ó, a partir de agora. A partir de agora não vale mais. A anulação, aí é um ato que é ilegal. Esse ato é ilegal, tá? Ele tem vícios, tá? De legalidade. Quais são os vícios? Ou é na competência, ou é no objeto, ou é na finalidade, mas ele tem um vício dentro dos requisitos de validade. Então, veja, invalidação é quando ela é feita pela própria administração. Anulação geralmente pelo judiciário, mas pode ser também na via administrativa. E ela tem um efeito ex tunc, ou seja, aqui o efeito é ex tunc. O que é o efeito ex tunc? Significa dizer que esse ato, tá, não produziu efeitos. Então ele retroage. Quer dizer que o que você está fazendo, ele vai retroagir, tá, para invalidar tudo. Então, quando você está anulando um ato, ele retroage no tempo porque ele diz que aquele ato não produziu efeitos. É isso que ele está dizendo. Porque ele tem um vício insanável, ok? Mas é sempre o quê? Um ato ilegal. A revogação é um ato legal. A anulação, ilegal. A revogação é legal. A anulação é sempre ilegal. Convalidação é o conserto. É o conserto do ato. É o conserto.
Quando eu conserto um ato, eu conserto tudo. Então, toda revogação é ex tunc. Quando eu conserto tudo, tá? Por isso que a convalidação é ex tunc. Por isso que a convalidação sempre será ex tunc. Por quê? Porque eu vou consertar tudo, eu vou deixar tudo certinho, entendeu? Então, toda a convalidação, ela retroage também. Muito bem? Agora chegou a hora da gente ver o quê? Os poderes administrativos. Quais são os poderes? Veja, eu tenho o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia. Vamos dar uma olhadinha então? Olha só, o poder vinculado é quando a lei, veja, a lei é que vai dar a forma e o conteúdo. Então a lei vai dar a forma e o conteúdo de como que você vai ser. Ou seja, é como se a lei dá todos, a lei desenha o ato. Você não tem margem. No poder vinculado, a gente costuma dizer que ele é sem margem. Você não tem, o agente público não tem margem, tá, de decisão. Já no discricionário, é com margem. Com margem. Veja. E aí essa margem é o quê? Ele tem uma pequena margem da conveniência, e da oportunidade. Da conveniência e da oportunidade. Então ele tem uma margem que é da conveniência ou da oportunidade. Tá? Então um exemplo, uma exoneração. Uma exoneração é um exemplo de quê? É um exemplo do poder discricionário. Ou seja, é por conveniência e oportunidade que ele faz esse ato administrativo. Ok? O ato de exoneração é um ato discricionário. Hierárquico. O discricionário, tá? Essa margem, não confundir. Ó, não confundir com arbitrariedade. Não confundir com arbitrariedade, tá? Você não pode confundir com arbitrariedade o poder discricionário. O poder hierárquico é o quê? Ele se dividir em hierarquia. Ó, ele provém, veja, ele provém, tá, da desconcentração. Ou seja, que é entre órgãos, toda desconcentração entre órgãos. Ou seja, eu vou me dividir em escalões. Ó, eu vou ter o primeiro escalão, o segundo escalão e o terceiro escalão. Por exemplo, então, e eu vou colocando um órgão aqui, um órgão aqui, um órgão aqui. Então, na verdade, ele provém da desconcentração e não da descentralização. Grava aí. Descentralização entre entidades. Desconcentração entre órgãos. Aqui é entre órgãos. Ou seja, eu dou uma competência para o órgão A, uma competência para o órgão B, uma competência para o órgão C. Então eu distribuo a competência dentro da estrutura interna, apenas colocando órgãos. Entre órgãos, desconcentração. Entre entidades, descentralização. Não confunda. Tá? Poder disciplinar é para aplicar o quê? Penalidades. É para aplicar penalidades ao servidor. O poder regulamentar é o poder do chefe do executivo. É o poder do chefe do executivo, ou seja, prefeito. E o que ele vai fazer aqui? Ele explicar a lei. Ele vai explicar a lei. Tá? Ele vai emitir decretos. Tá? Então o prefeito pode expedir um decreto, o governador pode expedir um decreto, o presidente pode expedir um decreto. Isso é dentro do poder regulamentar, que é um poder administrativo. Por fim, o poder de polícia, ele está no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é aquele poder que só o Estado tem, de fazer o quê? De restringir, tá? Ó, ele vai fazer o quê? Ele vai restringir, e vai causar uma abstenção ou obrigação. Para quem? Para os particulares. Então ele vai restringir o acesso, ele vai criar uma abstenção, ele vai criar uma obrigação. Isso é o poder da polícia. Por exemplo, se você tiver que colocar o cinto, isso é uma obrigação. Isso é o poder da polícia.
Se você tiver que aguardar sua vez no semáforo, isso é uma abstenção. Isso é o que você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Uma abstenção. Isso é o poder de polícia, que é uma regra que somente o Estado pode impor para as pessoas, ok? Muito bem, somente o Estado tem. Ok. E aí, quais são os elementos discricionários? Quais são os elementos? Os elementos é o nosso ficou, o mofo. Veja, senhores, você coloca aí a competência e o motivo, tá? Como? Sim, como, tá? Porque a competência e o motivo. Os elementos discricionários são esses. Principalmente o motivo, pessoal. O motivo é um elemento discricionário. O que era discricionário? Quando você tinha a margem da conveniência e oportunidade. Lembra da exoneração? Quando eu exonero alguém, o elemento aqui vai ser o quê? O motivo, tá? É isso que você tem que saber, o elemento discricionário. Qual foi o motivo, qual foi a causa que ele levou? Eu não tenho mais confiança. Motivo. A razão de fato ou de direito? Muito bem. E a partir daí, senhores, a partir daí, atributos dos atos administrativos. Quais são os atributos? Esse aqui é o mais importante. Autoexecutoriedade. Significa o seguinte. Ó, a administração não precisa do judiciário. É isso que você tem que anotar aí. Então, um exemplo disso aqui, uma demissão. Ela não precisa aguardar, digamos que tem um processo crime contra um servidor. Ela não precisa aguardar todo o processo crime na justiça. Não. Ela vai lá pela autoexecutoriedade e ela faz. Então, veja bem. Quando ela vai determinar a desocupação de local público, tá? Imagina que tem um local público e uma prefeitura, por exemplo, as pessoas pegaram uma escola municipal. Ela dá um prazo e, cumprido o prazo, ela tem autoexecutoriedade. Ela pode, ela mesma, mandar retirar. Não precisa que a justiça dê uma determinação judicial. Então, não precisa de uma ordem judicial. Ela vai lá. Imagina que, por exemplo, o pessoal começa a botar uma feirinha de camelô na praça. Ela diz, ó, não pode isso aqui. Então, ela pega, vai lá, ela retira. Ela não precisa de uma ordem judicial. É isso que você tem que entender. Coercibilidade são meios indiretos. Meios indiretos. Como assim? Para que ela possa atingir o ato. Então, veja, a coercibilidade nada mais é do que uma ameaça, senhoras. Uma ameaça. Veja, quando você coloca lá, tipo assim, ó, não estacione, sujeito a guincho, isso é uma ameaça. Quando você chama o guincho, isso é imperatividade. É quando ela vai impor a decisão. É quando ela vai impor. Então, isso aqui seriam meios diretos para ela atingir o ato. Presunção de legitimidade, o que é a presunção de legitimidade? A presunção de legitimidade é quando você raciocina assim, ó, é para o servidor. É para o servidor. Então, é a chamada o quê? Fé pública, né? Então, quando o servidor faz um ato, em tese, ele está cumprindo uma determinação legal, ok? Ele tem a presunção de legitimidade. Não quer dizer que isso é absoluto. Qualquer pessoa pode contestar o que está fazendo o servidor. Então, quais são os atributos do ato? Autoexecutoriedade, que é o mais importante. A administração não precisa que o judiciário dê uma ordem judicial. Ela pode fazer. Eu posso retirar os feirantes da minha praça, eu posso retirar os camelôs que invadiram o espaço público, eu posso retirar o sem-teto que invadiram uma escola, e eu não preciso do judiciário para fazer uma reintegração de posse. Basta que eu mesmo faça eu posso exigir a saída deles. Isso é autoexecutoriedade que todos os atos têm. Depois, a coercibilidade são meios indiretos, ou seja, eu coloco uma placa avisando, isso é um meio indireto. A imperatividade, quando eu vou impor a minha decisão. Aí, na imperatividade, por exemplo, eu posso tranquilamente pegar e retirar, por exemplo, à força os feirantes, à força os camelôs, e isso é a imperatividade. Ok? Muito bem. E presume-se legítimo o que eu estou fazendo. Ou seja, a presunção da legitimidade é para os servidores, tá? É para os servidores porque eles têm a chamada fé pública.
Quais são os elementos discricionários que tem os atos? A competência, às vezes, é questionável, mas o motivo não. Então, o motivo, que são os elementos de fato e do direito que fizeram eu a fazer aquele ato. Então, quando você vai fazer um ato de exoneração, tem um motivo para te demitir alguém, para você exonerar alguém, não é isso? Então, esse motivo é um elemento discricionário. As razões de fato e as razões de direito. Legal? Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas aqui. A gente tem aqui a nossa administração direta e indireta. A direta, tá? Também chamada de quê? Descentralizada. A direta, também chamada descentralizada, tá? E a indireta, descentralizada. Então veja, na direta, você vai colocar aqui a União Federal mais ministérios mais secretarias. Os estados mais as secretarias de governo. Os municípios mais as secretarias municipais. O DF mais as secretarias. Isso aqui, e qual é o segredo? Isso aqui é uma pessoa jurídica de direito público. Isso é uma pessoa jurídica de direito público. E ele é enquadrado aqui como uma entidade. Uma entidade. Ok? É se você entender. Uma entidade de direito público. Ok. Eu achei que ia aumentar o meu retorno aqui porque eu não estava mais ouvindo daí. Seria uma sacanagem. Imagina se depois de tudo isso ainda não saísse o áudio aqui, daí seria terrível. A indireta, aqui você coloca as autarquias. Agora ficou muito alto. Ó. As autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, basicamente, esse é uma coisa que você tem que saber. As autarquias, você vai ver, ó, o artigo, vamos puxar aqui, ó, o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 19, tá? E o que diz lá? Que as autarquias, primeiro, ó, ele fala que as autarquias são criadas por lei específica. São criadas por lei específica. Então, as autarquias são criadas por lei específica. Ok? E aí, veja, isso já é bem importante. E ela é uma pessoa jurídica de direito público. É uma descentralização. Descentralização entre unidades. Desconcentração entre órgãos. Então, veja. O restante, ó, todos os que você está vendo aqui, são o quê? Eles são autorizados à criação. Autorizada a criação por lei específica. Então veja que as autarquias são criadas pela própria lei. Mas quando os demais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, tá? Elas são o quê? As fundações, elas são autorizadas à criação. E as fundações, ainda uma lei complementar, olha o que vai dizer aqui, uma lei complementar
uma lei complementar, ela é autorizada, a fundação é autorizada por uma lei específica, e a lei complementar define a área de atuação. Define área de atuação. Ok? Então, para você entender as autarquias, toda autarquia tem natureza técnica. Tá? Então, um exemplo de autarquias, o próprio INSS, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Então, só aí você percebe que as autarquias são extremamente técnicas. Quando você estudou a história, o histórico da Previdência, você viu que os IAPs, os institutos, os IAPs, eram autarquias. O INPS, criado em 67, também era o quê? Uma autarquia. O INSS é uma autarquia, tá? Ou seja, é um órgão técnico criado por lei específica. E, veja, é uma autarquia criada por lei específica com fundamento no inciso 19 de 37. Os demais são autorizados, sendo que a fundação depende que uma lei complementar defina a área. Como área? É porque as fundações podem ser o quê? Um hospital, pode ser uma universidade, pode ser um instituto federal, tá? Então, veja, as fundações têm natureza fiscal, que se chama. As empresas públicas têm capital 100% público. E aí, vale a pena você lembrar, as empresas públicas são protegidas por o artigo 109. Então, se você se meter com a empresa pública, você vai responder perante a Justiça Federal e perante a Polícia Federal. Já, se você colocar aqui a Sociedade de Economia Mista, do qual 50% mais uma ON, exemplo, Banco do Brasil e Petrobras, você percebe que, neste caso, justiça comum não, justiça estadual. Então, veja, se você, por exemplo, cometesse um crime contra o Banco do Brasil ou contra a Petrobras, isso daria o quê? Isso daria para você um processo na Justiça Estadual e Polícia Civil. Empresa pública seria quem aqui? Caixa Econômica Federal, Empresa de Correios e Telégrafos. Aqui nesse caso, Justiça Federal, Polícia Federal. Por quê? Artigo 109, competência de um juiz federal. Muito bem. O que eu coloco aqui dentro desse outro? Aqui dentro, você vai colocar também, olha só, os consórcios públicos. Os consórcios públicos. Por quê? Porque o consórcio público é aquela associação que tem União, mais o Estado, mais o município. Lembrando que, se tiver união com o município, obrigatoriamente o Estado desse município estará junto. Não tem como eu fazer um consórcio, tá, entre União e município, desde que o Estado não esteja presente, não tem como ser esse consórcio, ok? E também o que? As parcerias público-privado, PPP. Parceria público-privado. Essas parcerias, elas existem, tá? Elas existem para quê? Para aquilo, tem que ser o quê? Um prazo de 5 a 35 anos. Valor tem que ser mais de 20 milhões, mais de 10 milhões. São contratos de mais de 10 milhões. Um exemplo das parcerias público-privadas é a administração dos metrôs do Brasil, tá? Eles são em parcerias público-privadas. Nas agências, você tem a agência executiva e reguladora. Então, executiva, você coloca aqui o Inmetro. O Inmetro é a única que ela tem competência administrativa, que é para metrologia, né, as medições. E ela é uma agência. As agências têm fulcro aonde? No parágrafo 8º do artigo 37, onde ele fala que o aumento da autonomia gerencial, orçamentária e financeira, tá, poderá ser feito mediante contrato de gestão. E aí, esse era o embrião do que saiu o quê? Uma autarquia especial. As agências são autarquias especiais.
Por que são autarquias especiais? Ou seja, dirigir é com J, né? Jesus, dirigente, posso escrever errado aqui. O dirigente tem mandato. Mandato, não é CC. Não é CC. O CC é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o presidente da República poderia mandá-lo embora a hora que quisesse. Não é bem assim que toca esse negócio. Então, tá aí. Agência reguladora, senhores. Aqui você vai ter aqui, por exemplo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência do Setor Elétrico, a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. E assim vai, ANTAC, ANATAC, enfim, Anvisa, tá? Isso tudo aqui vai ser o quê? São agências reguladoras que regulam. E aí você tem que saber o seguinte, como é que funciona isso?